sou a Vanessa, eu sou a idealizadora dos Suspensos, né? O Suspensos, ele é uma metodologia de treinamento em suspensão, eu vou explicar um pouquinho para vocês. Pode passar para mim, por favor? Mas antes, né, de eu chegar no suspense, eu vou contar para vocês o início. Eu vim dar uma palestra para vocês sobre como agregar técnicas, né, e aumentar a rentabilidade do seu estúdio. Tudo começou quando, em 2012, a gente abriu um estúdio chamado Upper Physio. Esse estúdio já veio com uma ideia da gente integrar outras coisas além do Pilates. Por quê? Porque você já tinha isso, nossa, é legal pela rentabilidade? Não, pela necessidade. É aquela situação onde você se encontra assim, você tem um estúdio e você tem um aluno que ele vai para se reabilitar. Mas aí ele, principalmente homem, né? O homem ainda tem um preconceito com o Pilates. A gente tem que ser bem realista nesse ponto. Desculpa aí, meninos, mas é verdade. Aí acontece que ele pensa assim, eu vou fazer o Pilates porque o médico mandou, mas depois eu quero fazer algo mais interessante para mim, tipo academia. Então eu percebi que eu precisava tentar fidelizar esse cliente não só pela reabilitação, mas mostrar para ele que ele poderia também adquirir um condicionamento, também sim cuidar da parte estética, ao mesmo tempo que ele estava fazendo Pilates. E foi aí que eu comecei a agregar outras técnicas junto na minha aula de Pilates. Bom, a Upper Physio, ela teve vida de 2012 a 2018. Agora, em 2018, a gente veio com uma novidade, né? Eu já vou chegar lá para contar para vocês. A gente tinha uma média de 120 alunos para um professor. É bastante, era uma carga horária bem puxada. Eu dava, em média, 15 a 16 horas aula por dia. Era só eu mesmo, no caso. Mas os cursos que surgiram no meio do caminho, né? A gente começou com a Suspensos Cursos em 2014. Então, eu ainda tinha os cursos de final de semana antes de ter uma equipe, né? Que hoje a gente tem uma equipe que ministra os cursos também. Então, assim, era puxado, mas a gente conseguiu fidelizar uma clientela que eu tenho alunos daquela época até hoje no estúdio, que se manteve. Eu tive uma época onde eu tive uma turma de Pilates só masculina. Por quê? Porque você escolheu, montou um horário, esse é o horário de homem? Não. Porque eles foram percebendo, se juntaram, era o horário de procura, tem um outro cara ali, é legal, porque eu não fico só no meio da mulherada. Acabou que se tornou uma turma masculina. E isso ficou, assim, gritante aos outros estúdios da cidade, que eu falei assim, nossa, mas tem muito homem no seu estúdio, né? Tipo assim, é um público grande. A gente chegou a ter uma percentagem de 40% a 60% mulheres. Então, assim, para estúdios onde às vezes você tem 2, 3 homens, né? Mas por quê? Exatamente por esse olhar de agregar coisas e você conseguir atrair mais alunos por isso também. A gente vai falar um pouquinho mais disso. Nós fomos os pioneiros, né, no Five, em Sorocaba. Na verdade, a gente foi pioneiro no Five no Brasil mesmo. Que na nossa região foi o único estúdio a ter o Five por muito tempo, né? Então, o Five, a gente descobriu ele logo na feira de lançamento na Iris, se eu não me engano, em 2013. E já na feira a gente já começou a trabalhar, já adquiriu o Five e começou a implantar o Five também no estúdio. Então vamos lá, pode passar para mim, por favor. Aí eu vou explicar para vocês sobre a Suspensos, né, para vocês entenderem um pouquinho mais. A Suspensos Curso surgiu em 2014, né, uma empresa que a gente começou a vender cursos de formação em treinamento de suspensão. Hoje, nós temos mais de 5 mil alunos formados, desde então, no método, mais de 2 mil estúdios que utilizam o equipamento e a metodologia e temos sede de curso em 9 países. Nós aplicamos curso de formação em 9 países hoje, atualmente, tá? E aí tem a novidade de 2018, que é o Suspensos Studio, né, que é o que eu falei para vocês, a Upper Physio fechou, né, pra gente dar espaço para essa outra novidade da Suspensos, que é a ideia de uma franquia de estúdios da Suspensos, tá? A gente já vai falar sobre isso também para vocês e como a gente conseguiu englobar tudo isso. Então, assim, a gente tinha Pilates, a gente tinha Suspensos, né? Porque o curso surgiu em 2014, mas a gente já aplicava a metodologia nos alunos. Colocamos a questão de funcional, que a gente já vai chegar um pouquinho mais aprofundado na questão do funcional aqui, e o Five, tudo isso funcionando num estúdio ao mesmo tempo. Então, o Suspense Studio, ele veio, na verdade, só como uma forma da gente colocar isso mais limitadamente para o aluno entender melhor o que era cada coisa. Mas essa forma de trabalho que eu vou falar para vocês hoje, a gente já usa desde 2013, tá? Pode passar para mim, por favor. Bom, aqui, né, a gente está colocando um pouquinho como nós somos conhecidos hoje, a Suspensos, né?
Graças a Deus, nós conseguimos quebrar aqueles preconceitos com relação à suspensão, de que, é circo, é acrobacia, não é para todo mundo. Não, né? As suspensos têm um cuidado clínico muito grande. Então, a gente tem até um workshop específico para patologias. Patologia de coluna, para gestante, para idoso, para mostrar que a gente consegue, sim, atender todo tipo de público. E, sim, reabilitar também através da suspensão. Em 2015, eu escrevi um livro chamado Suspensão Não Significa Inversão, porque todo mundo tem a ideia de que sempre vai estar de cabeça para baixo, de que sempre tem que ter uma coisa acrobática, e isso limita o público, né? Aí, às vezes, chega um senhorzinho no estúdio e fala, mas é muito coisa para jovenzinho, né? Então, você tem que ter um embasamento para você explicar isso para eles, e graças a Deus a gente tem um público grande nisso. Com toda essa questão e esse cuidado clínico, a Suspense ficou conhecida como uma empresa que preza muito pelo exercício com propósito. Ou seja, nós não aplicamos um exercício porque ele é bonito, só para fazer uma foto, só para fazer um vídeo no Instagram, mas sim porque ele tem um porquê de ser aplicado para aquele aluno, independente do tipo de aluno que é. Claro que tem as fotos bonitas, né? Tem a questão acrobática, tem. É para todo mundo? Não, mas a suspensão é para todo mundo. Né? Então, assim, é a escolha do repertório que vai mudar, assim como no Pilates, né? Vocês trabalham com Pilates e sabem disso também. Tem exercício que não é para todo mundo, tem exercício que é. Então, hoje, a Suspense é conhecida, inclusive, no meio profissional, dos profissionais de Pilates, né? Profissionais de renome, que a gente sempre está no meio, em congressos, eventos, como uma empresa de exercício com propósito. Tanto que a hashtag exercício com propósito, a primeira postagem é da Suspensos. E a grande maioria das postagens ali são da Suspensos, que a gente conseguiu fixar isso como a marca da empresa, né? Ser uma empresa que tem propósito no que está apresentando. Aí, vamos lá, gente. Foto capa de revista aí para vocês, para a gente explicar um pouquinho. Essa é a fachada do Suspense Studio, né? Que é o que a gente começou agora a implantar, que é a ideia de começar essa rede de franquias, né? Da Suspense. Aliás, esse é o primeiro evento que eu estou falando abertamente sobre isso, porque o estúdio inaugurou agora dia 17, oficialmente, né? Então, assim, é tudo bem recente. Vai ter algumas fotos para vocês verem também, a gente poder explicar. Como que é o trabalho hoje no estúdio, Suspensos Estúdio, e como era já antigamente na Upperfise, e eu vou falar para vocês as diferenças. Nós trabalhamos com 3 estações, tá? Então, eu tenho a estação Suspensos, a estação Pilates e a estação Funcional. Como funciona isso? É uma mesma sala? É uma mesma sala. Tá? Hoje é a mesma sala, como se fosse essa sala aqui, eu vou dividir em 3 espaços. Fechados? Não. Não tem uma parede, não tem uma porta, porque o aluno tem que entender que é a mesma aula. Tá? Então, a gente põe ali alguma coisa decorativa para dizer, olha, limitou esse espaço, vai começar o outro. Claro que como hoje a gente trabalha com a ideia dos Suspensos Estúdio, a maioria dos equipamentos são de suspensão. E tem equipamento de suspensos na estação Suspensos, na estação Pilates, na estação Funcional, mas sempre procurando o foco de cada estação. Qual que é a ideia? É que o aluno trabalhe na mesma aula as 3 atividades, mas ele sabe a diferença, tá, gente? Vamos fazer um parênteses importante aqui. Às vezes as pessoas falam assim, mas tem um monte de estúdio de Pilates que dá funcional, que dá não sei o quê, que dá não sei o quê, só que o aluno vai lá e acha que é Pilates. Daí a gente vê aquelas coisas e fala assim, eu faço Pilates. Daí a hora que você vê, o cara tá em cima do bozuco, não sei o quê, puxando um elástico, correndo na esteira. Não, você não está fazendo Pilates, né? Então, assim, quando a gente trabalhava com o nome de Upperfísio, e a gente começou a colocar essas coisas, a gente começou a trabalhar com o integrado. São metodologias integradas que trazem o melhor benefício para você como aluno. E o aluno, ele começou a entender isso, porque ele falava assim, poxa, eu faço Pilates, eu tenho os princípios, eu tenho todo o trabalho postural, eu tenho toda a questão de reabilitação, eu também tenho a parte cardiovascular que o funcional me proporciona, né? Toda a parte que possivelmente venha ajudar na estética dele também, né? Porque acaba que você tem um resultado diferente esteticamente quando você trabalha com isso também, e toda a parte divertida dos suspensos. Porque o suspense é aquela coisa assim, para quem não gosta de fazer academia, para quem não gosta, ele vai olhar para aquilo e falar assim, nossa, isso é legal, isso é diferente, isso é divertido, isso me desafia, isso me leva... E a realidade é que a gente gosta de ser desafiado. Pode ser a coisa mais simples, mas você colocar um aluno para fazer uma coisa ali e ele sentir que aquilo lá vai exigir algo mais dele, ele vai querer fazer mais. E às vezes é um exercício simples, mas porque você está numa base instável, porque você está suspenso,
já torna um desafio diferente e isso acaba sendo bacana. Então, a gente conseguiu agregar tudo isso e, claro, na época a gente já falava, olha, isso não é Pilates, né? Isso é suspensos, isso é funcional, mas o aluno estava ali e era uma coisa só, tudo bem. Então, hoje, como estude suspensos, né? O que acontece? A gente tem as estações separadas. Eu tenho a estação de suspensos, onde eu tenho os equipamentos da suspensos. Importante a gente falar também, os equipamentos da suspensos são equipamentos desenvolvidos e fabricados por nós mesmos, tá? Nós temos uma fábrica, os equipamentos, alguns foram criados por nós, são patenteados da suspensos, né? Então, assim, eles não podem ser vendidos, né, por outra empresa, a não ser pela suspensos. E os equipamentos que já existiam, como, por exemplo, o colúmpio, que todo mundo já deve ter visto que é o tecido, né, que é o mais comum, a gente também fez algumas adaptações de acordo com a necessidade. Então, assim, o que é o diferencial do equipamento, por exemplo, da suspensos, o colúmpio e o outro colúmpio que eu compro da China? O colúmpio da China, ele tem um material um pouco mais leve, um pouco mais fino. A gente já ouviu casos, né, de rasgar, de ceder e tudo mais. O nosso colúmpio a gente pensou em adaptar, então ele tem um padrão de tamanho diferente, pensando em conseguir colocar diferentes tipos de pessoas no tecido, ou seja, se eu atender uma gestante, eu preciso de mais pano. Se eu atender uma pessoa mais obesa, eu preciso de mais pano. Se eu atender uma criança, eu preciso que ela se sinta mais segura, mais abraçada pelo tecido. Pensando no lado de reabilitação, se eu quero trabalhar alinhamento postural, eu não posso ter um tecido que cede. Eu não posso ter um tecido que eu ponho um aluno sentado e ele vai parar lá embaixo. Não, eu preciso que ele fique aonde eu quero que ele fique. Se eu colocar um tecido apoiado nas minhas cristas, eu preciso que ele estabilize as minhas cristas e não que ele acompanhe o defeito. Imagina uma pessoa que já tem uma tendência a ter uma crista, um quadril rodado. Se o tecido é maleável, o que ele vai fazer? Ele vai acompanhar aquilo e você não vai corrigir. Então, a gente adaptou o tecido a um tecido mais resistente, a um tecido que não cedesse, para que a gente conseguisse trabalhar toda essa questão de estabilidade, de articulações, de tração, toda essa parte clínica, o que diferencia, às vezes você fala, é só um tecido. Tem diferença, tá? Não só no tamanho, na forma como a costura foi feita para ele durar mais, mas também no tecido que foi pensado para atender esse outro lado da história, né? Porque na yoga, a ideia é a acrobacia sim, que é da onde veio, né, o colúmpio primeiro, né, originário da yoga. Então, a ideia é mais a inversão só pelo relaxamento, né, a meditação. Tem um outro ponto. Eles não estão preocupados com o alinhamento. Algo que nós, pensando, eu como fisioterapeuta principalmente, quero trabalhar com o meu aluno, né? Então, tem esses diferenciais. Os outros equipamentos que foram patenteados, né, pela gente também, depois eu vou mostrar um pouquinho deles para vocês. E também o porquê de cada um, né? Por que é diferente? Então, isso fez uma diferença grande no nosso suspenso. Então, quando eu tenho a estação suspensos, eu tenho equipamentos ali onde eu vou trabalhar os princípios do treinamento de suspensão, a parte divertida, a parte lúdica, a parte acrobática e a parte de reabilitação também, depende do meu aluno. Na estação Pilates, como funciona? Eu tenho equipamentos de Pilates, vou mostrar a foto para vocês, e tenho equipamentos de suspensos pensando em trabalhar com foco Pilates. Ou seja, trabalhar exercícios adaptados de Pilates nos equipamentos de suspensão, os princípios do Pilates o tempo todo ali, não só de respiração, mas controle, né, ativação de core, tudo isso pensando ali naquele momento. E na estação de funcional, eu também tenho equipamentos de suspensos que conseguem me trabalhar um pouquinho mais essa questão funcional e acessórios, tá? Que fazem a diferença. Quem aqui é fisioterapeuta, levanta a mão. Grande maioria, né? Os outros são educadores, certo? Não, não é educador. Você é o cara do escritório. Isso, muito bem. Entendo bem, eu tenho o cara do escritório ali também. É assim mesmo. Mas vamos lá. Gente, por que eu perguntei isso? A gente tem uma dificuldade, vamos dizer assim, e por favor, entenda o que eu estou falando, porque eu estou falando mal da minha classe mesmo, de nós fisioterapeutas, tá? Então, eu me incluo nessa há 7 anos atrás. O fisioterapeuta, ele tem uma mania de colocar o aluno na bolha. A bolha de proteção. Aí o aluno tem hérnia. Ele não é mais o fulano, ele é o cara da hérnia. E aí, tudo que você vai fazer, não, porque ele tem hérnia. Não, sabe o que é? O aluno da 6 é o da hérnia. Não, o cara nem nome tem mais. Gente, é sério, vamos combinar, é verdade, a gente faz isso.
Eu fazia isso há anos atrás. Coloca-se o aluno na bolha e esquece que ele é um ser, um todo, que precisa ser pensado. Se você pega o cara e trata ele só como a hérnia, o que vai acontecer? A hora que a hérnia ficar quietinha, ele vai, passear, né? Vai procurar outro estúdio, vai fazer crossfit, né? É verdade, gente, tá na moda, todo mundo faz. Aí, eu tenho, por outro lado, o educador físico que já tem uma mente mais, né, voltada para o condicionamento e tudo mais, mas que precisa de um toquezinho para saber reabilitar também. Eu sou muito, vou fazer um parênteses, falar umas coisas aqui, tá, gente? Qualquer coisa que corta da gravação, tá, tio? Obrigada. Fica em off, tá? A gente tá dentro da bolha da Vanessa agora, tá bom? Ninguém tá ouvindo a gente, só a gente, tá? Não existe essa, na realidade, de um negócio. Eu sou físio, eu reabilito, você é educador e você condiciona. Eu não posso fazer isso. Financeiramente, essa realidade não condiz. Não dá para eu falar assim, olha, então, pronto, acabou, você está sem dor, analgesia, acabou, agora você vai procurar ela, que é educadora, e ela vai continuar o trabalho. E daí? Você perde o cliente, o aluno foi embora, o dinheiro foi também, e você se mantém como? Não dá, gente, né? Vamos falar o português bem claro. Tem algumas coisas que querem embutir na nossa cabecinha que não dá para a realidade, né, que a gente vive hoje. Então, eu sou super a favor de que o educador aprenda a reabilitar e que o físio aprenda a condicionar. Eu acho que ambos têm condições para isso. Eu acho que a gente não pode limitar uma grade curricular de faculdade, porque eu não sei o que você fez depois da sua vida, que cursos você fez, o que você fez por aí, né? E isso muda todo o cenário. Mas eu descobri nesses anos que é muito mais fácil ensinar o educador a reabilitar do que fazer um físio condicionar, por causa da história da bolha. Você está concordando comigo, né? Eu tô vendo, você era assim também, né? Você é da bolha? Ah, tá, entendi. Mas você viu, eu falo mal de mim mesma, tá? Fique em paz. Porque gente, aí a gente limita o aluno. Daí eu não posso fazer funcional, meu Deus, funcional. Vou pôr o aluno que tem hérnia para fazer funcional. Vai. Quem é que tem curso de treinamento funcional? Poucos. Fisioterapeutas. Oi? Vamos falar uma coisinha para vocês. Treinamento funcional não é uma metodologia onde eu ligo um cronômetro e o aluno faz o exercício, pula a corda, corre, faz burpee, salta. Não. Treinamento funcional é eu tornar o meu aluno funcional. Ou seja, é eu deixar ele apto a realizar aquilo que ele já deveria realizar. Atividades de vida diária. Função 1 da fisioterapia. Gerar movimento e não limitar movimento. Função 1 da educação física. Gerar movimento de qualidade, né? Então, assim, percam esse conceito de que treinamento funcional, eu preciso ir fazer um curso de metodologia para me ensinar a aplicar. Claro, aconselho muito que façam, porque abre a cabeça, principalmente para quem vive na bolha. É muito legal, sim. Vai ter coisa que você vai absorver, vai ter coisa que você vai falar, isso não é legal para mim, eu vou deixar ali no cantinho, não tem problema. Mas se permitam experimentar esses outros lados. Mas pensem no treinamento funcional como aquilo que você vai gerar funcionalidade para o seu aluno. É muito mais do que botar ele para fazer burpee e prancha. Né? Ou seja, o que é um treinamento funcional para um idoso, por exemplo? Sentar e levantar, né? Fazer algo que se torne rápido na vida diária dele, algo que ele não faz há muito tempo, talvez. E aí, um treinamento funcional de sentar e levantar é o quê? Um agachamento. Ai, mas eu estou num estúdio de pilates, eu vou ensinar ele a agachar. Vai! Se você preza pela saúde do seu aluno, você vai. Porque é além, né? Entendam assim, eu amo pilates, gente. Adoro pilates, trabalhei muito com pilates, respeito muito quem trabalha com pilates clássico. Respeito de verdade. Mas eu acho que não é a realidade que atende o público final hoje. Tá? Entendam o que eu estou falando. Eu tenho formação clássica também, mas não acho que é o que eu posso aplicar para os meus alunos. Por quê? Porque no Pilates clássico eu não posso adaptar movimento. E como fisioterapeuta, isso dá em mim, porque e aí, como é que eu ensino se eu não posso adaptar para um aluno que tem uma hérnia, mas eu quero que ele faça aquele movimento?
Ah, mas ele tem um problema na cervical, ele não pode fazer isso. Mas se eu fizer só uma mudancinha aqui, ó, tipo, flexionar um joelho, ele já vai conseguir fazer e vai ser bom para ele o movimento. Mas se eu for clássica, eu não posso fazer isso. Tá? Então, é só isso que eu quero que vocês entendam. Eu respeito todo mundo que trabalha com essa linhagem. Mas na minha realidade de trabalho, isso se tornou impossível. Porque eu comecei a receber um público tão limitado, tão limitado, tão limitado, que vinha muitas vezes pela sessão de fisioterapia que eu atendia também, que eu queria colocar ele no Pilates e eu falava assim, mas se eu fizer só isso, não vai funcionar. E aí eu comecei a pegar a senhorinha que saía da fisioterapia, colocava ela no Pilates e fazia um treininho sim de agachamento, um treininho sim de equilíbrio, ou não sei o quê, que não era o padrão Pilates de ser, mas estava gerando funcionalidade e movimento para ela. E ela melhorou, ela evoluiu e ela está lá fazendo suspensos hoje. Uma senhora que chegou para mim com 83 anos, com um histórico de 15 quedas no ano. Eu atendo um senhor de 82, ele veio fazer aula, né? Faz pilates, um pouco de funcional, ele veio sem a bengala. E não é sensacional? É a melhor sensação do universo, é quando acontece isso. Eu atendi uma outra senhorinha, e o dela era, gente, acho que foi o pior caso que eu já atendi como físio mesmo. Eram padrões absurdos. Ela não conseguia levantar o braço para pentear o cabelo mais. E um dia, a minha realização foi assim, eu estava dando aula, ela entrou subindo escada, porque na época o estúdio tinha escada, ela chegou subindo escada e eu falava que eu não ia fazer rampa porque escada também era funcionalidade. Tem que subir escada assim, fortalecer a perna, fazer dobrar, fazer amplitude de movimento. Subia, gente, levava 10 minutos, mas subia, chegava lá ótima. Primeira vez que subiu, chegou lá morrendo. Depois, 6 meses, já estava correndo mais rápido que o filho dela que ia levar ela. Tá? Ela chegou um dia pra mim e ela parou na ponta da escada, ela olhou pra minha cara e ela fez assim, ó, gente, eu quase chorei. Por quê? Porque ela falou, olha, e ela era uma senhora que prendia o cabelo assim, daí ela falou assim, eu que prendi meu cabelo, eu que fiz. Gente, isso me pagava até mais do que, assim, né, como profissional, mais do que o financeiro nessa hora, porque você fala assim, cara, vale a pena fazer o que eu tô fazendo. Então eu não devo estar tão errada assim, entendeu? Eu não tô tão louca assim. Né? Porque na época, é sério, gente, 7 anos atrás, quando eu comecei a fazer isso na minha cidade, uma cidade de interior, as pessoas dos outros estúdios levam assim, nossa, olha que circo, olha isso daí, olha que bagunça esse negócio aí. Mas eu tinha 120 alunos. E eu mantive esses 120 alunos, sozinha. Quantos alunos você trabalhava por aula? Então, vamos chegar nesse ponto. Porque a gente começou aos poucos. Aí, tem uma pessoa que cuidava do administrativo do estúdio. O marido. Né? Tem que falar, vamos pontuar. Daí ele falou assim, preciso de uma reposição hoje. Pode ser 4? Pode, 4 dá. Aí, de repente, quando eu vi, todas as turmas tinham 4. Aí ele, preciso de uma reposição hoje. Pode ser 5? Falei, só uma, né? É, só uma. Aí ele falou assim, amor, 5 tá tranquilo? Você tá fazendo bem com 5? Só 6, vamos testar 6? Falei, Jesus, vamos testar 6. E aí permanecemos 6 alunos por hora. Mas calma. Os alunos não reclamaram? Não. Mas eu vou te explicar o porquê. Por causa da metodologia de trabalho. Quando a gente agregou tudo isso... bom, primeiro, né, meus alunos foram muito cobaia dos suspensos, né? Porque quando eu desenvolvi a metodologia, né, você vai aplicar em quem? Quem tá lá, né? Então a gente começou a acrescentar. Eu não tinha um horário de aula de pilates, um horário de suspensos, um horário... Eu não tinha tempo para isso. Então eu fui inserindo isso aos poucos na aula. E aí eu descobri que ficaria muito mais simples se os meus alunos não precisassem contar a repetição. Se eu cronometrasse o tempo deles fazendo exercício. Então, há 7 anos eu trabalho com cronômetro em aula. O cronômetro do CrossFit, corre, pega, vamos lá, faz mais rápido que puder. Não. O cronômetro simplesmente para ele parar de contar e prestar atenção no que ele está fazendo. E aí ele começou a respirar direito, ele começou a parar de roubar repetição, né? Porque o aluno faz 5 para um lado, 6 para o outro, né? Assim, mais ou menos. E o principal, vocês devem ter isso.
Aquela aluna que chega no final de semana empolgada para contar como foi. E daí ela atrapalha do lado, atrapalha o outro, atrapalha você que não fala, que não dá aula. E aí quando você vê, passou metade da aula e você não fez nada. Por causa da falação. O que acontece com o cronômetro? Eles ficam quietos. Por quê? Porque eles precisam prestar atenção no apito do cronômetro. E aí a aula começou a render o triplo de exercícios que eu dava em uma aula antes. Além do fator, né, que antes eu ficava igual barata tonta, troca a mola, arruma a mola, sobe colúmpio, desce colúmpio, não sei o quê. Ah, você acabou. Não, espera, só mais um minuto. Você não terminou, você não sei o quê. O que aconteceu quando eu comecei a colocar o tempo? O tempo é para todo mundo. Eu passei o exercício, cada um no seu quadrado, tá? Literalmente, você tá no Reformer, você tá no colúmpio, você tá na chair, fazendo o seu exercício. Porém, eu ligava o relógio assim, agora, começou. E aí eu conseguia olhar eles executando ao mesmo tempo. E eu conseguia corrigir muito melhor do que antes, que às vezes eu estava de costas para um, o outro para cá, e eu não via, e o outro acabou, e o outro roubou. Cronômetro para todo mundo? Para todo mundo. Quanto tempo puxa aparelho? Então, calma. Aí é uma outra história. Tio, eu posso vir dar outra palestra? Por quê? Porque aí é periodização. Daí a gente também tem uma diferença de cronômetros, tá? Mas vamos voltar pro foco, depois a gente conversa, tá? Eu percebi que isso fazia com que os alunos começassem a se concentrar mais no movimento. Então, quando a gente fala no Pilates, né, que a mente, né, faz pro corpo, isso realmente começou a fazer sentido, porque o aluno não falava fazendo exercício, ele respirava. Gente, quantas vezes eu tentei ensinar respiração de Pilates para os meus alunos antes? É tipo assim, a cada 15 dias você tem que mostrar uma vez de novo, relembrar como é que faz o famoso fechar a costela, segura o xixi, não sei o quê. Porque parece que, né, ele lembra ali, depois, 3 exercícios, ele já não sabe mais o que está fazendo. E isso mudou muito, porque ele começou a ficar automático. Isso embutiu neles, fluiu, que é o que o Pilates pede. E a aula ficou fluida, que é o que o Pilates pede. E a aula virou funcional, não era aquela coisa mecânica. E isso fez com que os meus alunos começassem a ter mais aproveitamento de aula. Então, eles não reclamaram por isso. Porque quando eles viram a aula, eles falaram assim, mas peraí, eu faço mais do que eu fazia antes quando eu era 3. E o pior, ela me corrige mais agora ainda. Porque ela olha de perto. Isso, assim, pra mim, como dinâmica de profissional, me cansou muito menos. Porque, gente, dar 15 horas de aula por dia não era fácil. Eu chegava em casa, o pó, né? E daí no outro dia você tem que estar lá, veste a camisa, sorri, vamos lá, animação, né? Para dar aula de novo. Então isso me cansou menos do que antes, que eu corria muito mais, pensava muito mais, e para os alunos trouxe um resultado bem melhor. Como eles visualizaram a diferença? Desde o começo, a gente tem uma política de fazer avaliação a cada 3 meses no estúdio. E na avaliação seguinte à implantação do método do cronômetro, o resultado foi absurdo. Algo visual, porque é um saco quando você vê que o aluno evolui, mas ele não enxerga, né? Porque você enxerga pequenas coisas, o aluno não. Ele quer, tipo assim, eu tenho uma escoliose assim, eu quero ficar assim, né? Na avaliação seguinte. Então, quando ele conseguiu visualizar isso, foi algo que ele falou assim, opa, pera, esse negócio está funcionando mais. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ter um público que fidelizou e que começou a chamar o marido, a mãe, a não sei quem. Por quê? Porque daí ele não tinha dor, porque daí ele já tinha reabilitado, a postura estava boa, ele estava condicionando, ele estava emagrecendo. Mas por quê? Porque você focou em emagrecimento? Não. Porque se tornou natural e consequência do que a gente estava fazendo. Então, assim... Como é essa avaliação? Avaliação? Eu faço uma avaliação cinésio-funcional. Então, assim, tem alguns exercícios funcionais, né, o padrão básico de movimento que todo ser humano deveria fazer, mas nem todo mundo faz. Então, a gente avalia esses movimentos funcionais. Então, eu dou nota para esse movimento. Então, vamos dar um exemplo, um padrão de agachamento. Todo mundo deve saber agachar, mas eu tenho um padrão. Então, tipo assim, a pessoa faz, mas como? Ah, ela compensa, ela não encosta, ela abaixa, não abaixa. E aí eu dou nota e eu estipulo nessa nota a avaliação dele. Então, para o aluno ficou visual por isso, porque ele tinha uma nota. É tipo escola. Ah, hoje eu tirei 5 na avaliação. Nossa, na outra eu tirei 7. Nossa, melhorou muito minha pontuação nesse movimento. Nossa, meu equilíbrio melhorou. Minha coordenação melhorou. Né? Além daquela avaliação clássica de fisioterapeuta, de ver, né,
a aparência, né? Tudo isso, tá? Bom, vamos mudar só um pouquinho para vocês entenderem um pouquinho melhor. Aqui tem uma foto de como é hoje o Suspense Studio. Essa daqui é a estação Suspensos. Aqui tá um pouquinho ruim de vocês verem, mas tem o colúmpio na parede, que é esse tatame colado na parede. É o chamado colúmpio wall. Nós somos a primeira empresa, tá, a trabalhar com o colúmpio na parede. Nós que fizemos essa modificação. Antes existia um equipamento usado pela yoga também, mas tem um outro propósito. E aí, nessa questão de incluir a todos, de pensar na reabilitação, eu falei assim, não, mas espera, o colúmpio é maior, o colúmpio é mais resistente, o colúmpio eu dobro, o colúmpio eu abro, é mais seguro e eu consigo colocar qualquer tipo de pessoas e me dá uma gama de exercícios maior. Então, foi aí que a gente colocou o colúmpio na parede, foi uma ideia que veio da Suspensos. Os colúmpios normais que estão pendurados, e aqui atrás não dá para enxergar, mas tem os equipamentos pretos que são o Power Balance, que é um equipamento também exclusivo e patenteado da Suspensos. Depois, pode passar para mim, essa é a nossa estação Pilates. Aqui eu tenho os equipamentos, né, uma chair e um reformer torre, e alguns equipamentos da Suspensos, que aqui eu não vou usar com o mesmo foco que eu uso na outra estação, é o mesmo, mas é um outro olhar naquele momento da aula, tá? E aqui atrás, esses retângulos, é o AirMatch, que também é um equipamento patenteado da Suspensos, que é a plataforma Pilates, que a gente chama, que é onde eu executo todos os exercícios de solo, algumas variações de Cadillac, adaptados numa plataforma Suspense. Então, eu tirei o match do chão. Isso exige mais do meu aluno também. Não só na questão de desafio, né, mas assim, na questão de controle, de percepções, de ativação muscular, faz muita diferença. E também serve como educativo. Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, é só para desafiar? Não. É um educativo muito bacana para ensinar muita coisa que o aluno tem dificuldade de aprender quando a gente põe em exercício de solo. Que daí entra aquela história que eu falei sobre o Pilates clássico e as adaptações, né? Nem todo mundo... Quantos de vocês já passaram os 34 exercícios originais do Joseph para os alunos de vocês? Não dá, né, gente? Limita. E aqui eu consigo ter um educativo bacana para ensinar meu aluno muitos desses movimentos. Então, essa é a nossa estação Pilates, com um parênteses aqui. A nossa ideia é sempre trabalhar com 3 equipamentos de cada, tá? Hoje a gente está só com uma chair e um reformer, mas a ideia é ter 3 reformers torres e 3 chairs na sala, tá? E aí eu tenho depois, pode passar, a minha estação funcional, onde eu tenho Power Cord, que é um equipamento também patenteado da Suspensos, Strap Up, que também é um equipamento patenteado da Suspensos, que é a fita de suspensão da Suspensos, né? Uma adaptação do TRX convencional. E a plataforma do AirMatch Fitness, que é uma plataforma quadrada, onde a gente pensa mais nos exercícios funcionais. Aqui, do meu lado esquerdo, tem a prateleira, onde a gente tem acessórios. Toning Ball, Overball, Magic Circle, corda naval, várias coisas de funcional também. Nesse tá? padrão de estúdio, você tem também um espaço para match? Sim. Sim, sim. Tanto no funcional, as pessoas podem fazer exercícios de funcional solo, como na parte de Pilates também, tá? Qual que é a metragem? Qual que é a metragem do estúdio hoje? Essa parte de baixo tem 130 e tem mais 130 em cima, são 2 andares. São 2 andares. Mas essa sala aqui inteira que vocês estão vendo é 130 metros, tá? Esse é um estúdio hoje, né? Como eu falei pra vocês, a gente está pensando na questão franquia, né? Ele é um modelo médio de negócio, tá? Era o prédio que a gente já tinha, então a gente adaptou e colocou essa realidade. Os meus alunos, antes, eles também tinham o Five, né? Desde 2013. Só que daí, na realidade que a gente colocou agora, nesse tamanho de estúdio, ele não comportou os equipamentos. Porém, o Five, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer o curso, ele é mais do que só o equipamento, tá, gente? Ele tem uma metodologia muito bacana de trabalho e você consegue ter algumas aplicações de movimentos da ideia do conceito Five sem o equipamento também, tá? Mas é muito bacana. Eu vou falar depois para vocês a minha experiência com o Five com os alunos também e por que eu ainda continuo acreditando em ter a metodologia do Five dentro do espaço. É que o equipamento agora, vocês viram ali, né? Tá assim, é da porta até a última parede tem coisa ali. E aí um professor só vai trabalhar? Não. Aí vem o outro plus do negócio. Cada estação comporta 6 alunos.
Aqui eu atendo 3 professores, 6 alunos por estação, eu tripliquei o ganho do meu estúdio. Eu tenho 18 alunos por hora, aonde eu atendia 6. Quando eu comecei a atender 6, já foi um negócio assim, né? Porque você fala, putz, a minha hora tá valendo mais. Comecei, né, a ser melhor, foi muito rentável, mas realmente não tinha possibilidade de passar para mais alunos para professor. Esse foi o máximo que a gente colocou assim, mantém a ordem, mantém o princípio, mantém o controle, o aluno tem uma evolução. Eu parei de dar aula, né? Eu tenho depois, já faz 3 anos que eu não dou mais aula no estúdio ativamente. Tem 3 professoras que começaram a assumir nessa mesma metodologia. E todas que vieram dessa linha, né? Porque mais clássica, chegaram no começo e falaram assim, meu Deus, eu não vou conseguir. E hoje todas falam assim, eu não sei se eu consigo dar aula normal mais. Eu não sei se eu consigo não usar cronômetro, eu não sei se... E tem um detalhe, o aluno dá uma emburrecida, gente. Você pedir para ele contar qualquer coisa, depois disso você esqueça. Idoso ama relógio. Nossa, como eles adoraram o relógio. Porque eu falo assim, gente, eu não preciso contar, não perco a conta. O senhorzinho só fala assim, até quando é para fazer? Até apitar? Tá bom, vou fazer até apitar. Gente, eles amam. É a coisa mais maravilhosa do universo para trabalhar com um idoso. E aí aqui, como eu fiz, ali não dá para ver muito bem, mas igual eu falei para vocês, é uma decoração. Só para ter essa sensação de divisão de espaço. Ou seja, só para o aluno não vir com o match dele em cima do espaço do outro, sabe aquela coisa assim? Você está aqui, seu professor é aqui, seu quadrado é aqui. Ali é outro, ali é outro. E aí agora eu atendo 3 professoras por hora, cada uma na sua estação, com 6 alunos por hora. E o valor que o aluno paga é igual ele pagava quando era só Pilates? É que eu nunca tive isso nessa formatação, entendeu? Agora, vamos dizer assim, eu sempre cobrei um valor, assim, cidade interior, né? É um valor médio, só que eu oferecia muita coisa. E aí, começou que as pessoas começaram a falar assim, nossa, mas no estúdio dela tem muito mais coisa. E isso fez eu ganhar muito aluno, porque principalmente quando o aluno ia comparar. Ah, fui fazer uma aula experimental, no outro vim nesse aqui. Nossa, mas esse daqui tem muito mais, é o mesmo preço. E eu ganho muito mais com isso. Só que aí eu subi meu valor imediatamente? Não, por quê? Porque eu comecei a ganhar mais por hora também, porque eu aumentei a quantidade do meu aluno. Então eu não precisava aumentar o valor que eu cobrava dele. Eu estava aumentando a quantidade de gente que estava na minha hora. Então eu não tive essa necessidade de imediato. Quando eu comecei a perceber, quando eu coloquei Five, por exemplo, quando eu comecei a investir mais em equipamento mesmo, onde saiu da minha mão de solo, né, e entrou assim, não, agora vamos investir mais, eu preciso de mais equipamento de pilates, eu preciso de mais acessório, eu preciso... Quando eu coloquei o Five, eu consegui subir um pouquinho o valor. Porque foi a primeira transformação grande, assim, do tipo assim, uma coisa é o aluno chegar e você tem 4 equipamentos de pilates e acessórios. Outra coisa é ele chegar, ele tem 4 equipamentos de pilates e 6 equipamentos do lado, ele fala, meu Deus... E é algo substancial e visível, né? Porque o aluno, ele enxerga aquilo lá e fala assim, nossa, é bem mais do que tinha antes. E o aluno, ele passa por todas as estações na mesma aula? Todas as estações na mesma aula. 3 professores diferentes? Não, o professor pode acompanhar o aluno, tá? A turma vai com o seu professor, eles trocam só de espaço. Tá? Antes, quando a gente fazia isso, a única diferença, quando era só eu, né, eu fazia a mesma coisa, só que aí era todo mundo ali comigo nesse pedaço, nesse pedaço, nesse pedaço, aí no final faz o Five. Era pós-aula. Porque daí na aula eu não tinha tempo de fazer tudo aquilo. Hoje, o Five, o conceito, né, da metodologia faz parte da aula, então é adaptado durante, conforme a estação que ele está. Como que a gente faz isso, né? Às vezes a pessoa fala, mas parece muita informação, né? Dá um tilt na cabeça, mas não é. Fica muito mais fácil até para o aluno, para o professor montar a aula. Eu nunca gostei de preparar a aula assim, escrever em caderninho, colocar... Isso não faz o meu tipo. Mas tem gente que gosta de estudar, preparar a semana e não sei o quê. O que a gente tem hoje? Periodização dentro do estúdio. Então, eu tenho aulas temáticas, digamos assim. Essa semana, por exemplo, foi a semana de volta às aulas para os alunos que eram do outro estúdio, né? Apesar de eles vieram, acompanharam a transição para o suspenso estúdio. E para os alunos que estão chegando. Então, eles tiveram um tempo de pausa, de reforma, de obra, não sei o quê. Foi a semana da mobilidade e flexibilidade, porque é o que o aluno precisa depois de tanto tempo parado. Significa que eu não vou trabalhar as outras coisas? Não, só significa que eu vou dar uma ênfase maior a isso.
Então, o professor ele já vem com uma aula mais assim, semana da mobilidade. É muito mais fácil. O repertório que você tem na sua cabeça já faz assim, ó, pam, né? Você não precisa escrever exercício por exercício. Até porque se chegar na hora e seu aluno não fizer, você já sabe um outro exercício de mobilidade para adaptar em qualquer outro equipamento. Facilitou para os professores, facilitou porque eu já dou o cronômetro para eles. Ó, essa semana o cronômetro é tanto para trabalhar isso. Então, assim, tem todo um sistema por trás, tá? Levou uns anos para isso fechar esse quadrado. Foi por isso que levou algum tempo para realmente a gente vir com a ideia do Suspenso Studio como franquia, porque não é mais só a metodologia da Suspensos, né? Não é mais só colocar o cronômetro em aula, tem toda uma percepção de como fazer essa hora render, como fazer seu aluno ganhar, como fazer a avaliação, igual ela perguntou. Então, assim, hoje a gente vem de um sistema, o modelo de trabalho Suspense Studio, que é diferente, mas levou-se anos para adaptar. Mas é uma realidade que você vai chegar no seu estúdio, se você quiser começar a colocar cronômetro na aula para você experimentar, você vai ver que é possível. E funciona. Do dia para a noite todo mundo vai se adaptar? Não. Vai levar um tempo. Falar para você que eu levei, sei lá, um mês para colocar os 120 alunos. Pensa, eu não tinha outra opção. Eu cheguei um dia, relógio, falei, oi gente, novidade, não tem mais que contar, tá bom? É só ouvir o apito. Não tinha o que eu fazer. Eles foram no choque. Mas você pode ir aos poucos para não chocar todo mundo, entendeu? Eu falo, meus alunos foram muito cobaia de muita coisa. Deixa eu dar uma pergunta. Como você trabalha com 6 alunos, né, por professor, a questão do tempo? Um exemplo, um aluno está na Chair, no Cadillac, no Columbo, tarará. Você falou que solta o tempo e todo mundo começa no mesmo tempo para você ir observando. Você não perde muito tempo explicando para olha, você vai fazer tal coisa no Columbo, agora você então, parece, né? Só que, na verdade, não. Na verdade, eu perco menos tempo explicando individualmente cada exercício do que eu perdia antes quando eles roubavam, quando eu esperava o outro terminar para eu passar para esse, para eu andar para lá, para arrumar o equipamento e mostrar o exercício. Isso se tornou muito mais dinâmico. E eles esperam numa boa. Sim, porque é muito rápido. Até porque eles gostam de um descanso, porque não tem descanso. Eles não descansam a hora que eles querem. Do tipo assim, vou dar uma roubadinha nesse aqui agora e parar. Tipo, vou dar uma conversada com a colega do lado aqui para enrolar para fazer o próximo. Não tem isso. Eu tenho tempo para começar, eu tenho tempo do descanso. É cronometrado tudo. Então, assim, eu dou o descanso a hora que eu acho que eles precisam de descanso. O aluno, ele pede para que você demore. Às vezes fala assim, não tem problema, quer explicar outro exercício para ela? Não, pode explicar. Tem problema não, a gente espera. Rende muito mais. Como eu falei para você, triplicou a quantidade de exercícios. E o aluno percebe isso, o cansaço dele no começo já é maior também. Tá? Pode passar para mim, por favor. Bom, gente, então, aí veio o Suspenso Studio, né? O conceito da Suspensos. Primeira unidade que nasceu agora em agosto, em Sorocaba, tem um padrão médio, né? Como eu falei para vocês, a gente idealizou um padrão pequeno, né? Para estúdios pequenos, porque a gente sabe que essa sala de 130 metros quadrados não é a realidade da grande maioria dos espaços também, e também um porte maior. As modalidades trabalhadas, né? Suspensos, Pilates, Funcional e Five. Né? Como eu falei para vocês hoje, não com os equipamentos, mas com a ideia. Pode passar. Aí, a questão do Five, benefícios para o negócio. Gente, o primeiro benefício que eu enxerguei quando eu coloquei o Five foi clínico mesmo, tá? Eu sou uma pessoa que eu fui muito receosa com o Five no início. Eu tive um preconceito gigantesco, porque eu olhei para aquilo e eu falei assim, é só um jeito de fazer o mesmo exercício que eu já posso fazer na aula diferente. E eu vou gastar uma fortuna nesse equipamento para não servir para nada. Juro, eu falei isso. Aí eu fui na feira, conheci o Five, conheci os criadores, porque foi no ano que eles lançaram o Five aqui, e eu experimentei com outro olhar. E eu falei, cara, isso é muito mais do que só um equipamento para fazer um exercício. E aí realmente eu investi, né, no Five. Foi quando eu consegui aumentar a mensalidade dos meus alunos um pouco mais, porque eu fiz um investimento substancial e eles visualizaram isso. E eu consegui mostrar resultado para eles. Eu consegui ter uma época que eu ainda atendia fisioterapia, alunos que faziam só Five. Ele saía da físio e fazia sessão de Five. Eu vendia sessões de Five, não vendia Pilates mais. E os meus alunos do Pilates faziam o Five pós-aula, tá? Bom, os diferenciais eu falei para vocês, é necessário ter o Five no seu espaço? Não, mas vai fazer diferença? Vai.
Tanto que, quando eu comecei, né, falei, foi o primeiro estúdio da cidade, da região toda a ter, foi uma propaganda que veio gigantesca para cima. Nossa, só aquele lugar tem esse negócio diferente. E a gente começou a vender o Five não como essa questão de Pilates, né? Como algo que reabilita, como algo que traz diferença. Os meus alunos, eles perceberam tanto esse resultado também neles, que eles também gostavam de ter o Five, de pedir o equipamento. Eles faziam no final da aula, não é uma coisa que eu acompanhava. Eu ensinei, mostrei uma vez e pós-aula eles faziam. Eu não precisava estar lá, era algo que vendia sozinho. Eu não precisava estar presente para ele fazer o Five. Ele ia e fazia e eu já estava dando a outra aula. E estava trazendo um benefício para eles, tá? Bom, depois, pode mudar para mim, por favor. O funcional, aquela questão que eu falei para vocês. Precisa ser treinamento funcional? Pular corda, pular não sei o quê? Não, mas treinar padrões fundamentais de movimento. Treinar o funcional no sentido do movimento em si, gerar movimento, não ser uma coisa mecânica. E às vezes vai ter sim um pular corda, por que não? Eu tenho adolescente que não sabe pular corda. E aí você tem que ensinar a pular. Por quê? Porque pular é padrão fundamental de movimento, gente. Faz parte. Agachar é padrão fundamental de movimento. Ele vai agachar, ele vai fazer. Então, esse olhar. Então, assim, hoje o meu estúdio tem toda essa questão de funcional mesmo. Tem cama elástica, tem corda, tem a corda naval, tem halter, tem tudo isso. Mas significa que todos os meus alunos precisam fazer uma aula no sentido, nossa, estou fazendo treino funcional hoje? Não. Sempre é esse o intuito da aula? Não. Mas às vezes uma aula ali vai ter sim. Hoje a gente vai trabalhar cardio. Por quê? Porque cardio também é funcional. Ganhar resistência, ganhar fôlego, saber respirar, ter capacidade respiratória e cardiovascular é importante. A senhorinha subir a escada e não morrer quando ela está lá em cima é importante, tá? Faz diferença? Muita. Principalmente quando você quer atingir um outro lado do público. Aquele público que não gosta do Pilates convencional, que acha que é só alongamento. Um público masculino, geralmente, que quer se reabilitar e correr pro futebol do final de semana, porque ele é o cara. Só que não, né? Aí ele se arrebenta no primeiro jogo e volta pra físio. Então, vamos abafar o caso, né, Igor? Então, tá vendo? Precisa. E eu comecei a trabalhar muito com o atleta, depois que eu comecei a colocar essa questão funcional também. Porque aí ele começa a perceber que dá para ele fazer mais do que só ficar ali no Pilates convencional, tá? Faz diferença, gente. Vamos lá, pode passar para mim. Pilates, eu não preciso nem falar para vocês, né? A metodologia da Suspensos foi baseada nos princípios do Pilates. Suspensos é Pilates? Não, mas carrega os princípios e a essência, a base, que é importante, né? É aquilo que eu falei para vocês, é a diferença entre o acrobático e a suspensão com qualidade, né? Entre o propósito do exercício e o exercício feito por fazer. Aí, eu vou fazer um outro parênteses bem rápido, que eu estou acabando já, para falar para vocês. O Brasil, a gente está em 9 países, né? Temos sedes de curso, ativamente aplicamos curso em 9 países. O Brasil é o único país que tem todas essas regrinhas do Pilates. Toda essa picuinha aí que estão criando por aí, abafa o caso, né? É só aqui que existe isso. Mas aí tem N motivos, enfim. Mas é o único lugar também onde se trabalha com 4 equipamentos diferentes em aula. No resto do mundo não existe isso. E eu falo por experiência porque eu já fui para 9 países diferentes, conheço profissionais desses 9 países diferentes e sei que não é assim que funciona. É muito, muito raro um estúdio onde você tenha 4 equipamentos diferentes em aula. Qual é o padrão mundial? Vários reformers, várias chairs. Por quê? Porque eu atendo mais pessoas por hora, eu rendo a minha hora e eu tenho o mesmo padrão de movimento. E são equipamentos funcionais. Como você usa seu reformer e sua chair lá? Você faz só exercício de Pilates? Não. Eu faço o que eles me proporcionam de movimento. Com propósito. Com senso. Tá? Vamos fazer um parênteses. Existe Pilates e existe o Pirates, né? A gente sabe disso. Pirates, né? A gente não pratica Pirates.
A gente pratica pilates e utiliza um equipamento bacana que tem inúmeras outras funcionalidades para fazer exercícios com propósito dentro do funcional. Ah, vou pendurar o aluno, fazer não sei o quê, carregar reforma. Não, pelo amor de Deus. Cada equipamento tem a sua essência. Assim como eu não quero que façam errado com o meu, né? Com os que eu criei, também não quero que façam errado com o do tio Joseph. Né? Ele foi um cara muito à frente, mas tudo tem limite, tudo tem senso, né, gente? Mas eu pegar um reformer e trabalhar um movimento que não é padrão Pilates, mas que está trazendo funcionalidade, que tem nexo, que tem correção, que tem... É bacana. Para mim, o reformer é o equipamento master. Ele é para qualquer tipo de pessoa, ele atende qualquer tipo de público. E o reformer torre, para mim, substitui inúmeras coisas. Eu acho ele essencial em aula. Eu coloco qualquer tipo de aluno no reformer torre para qualquer coisa. Se eu tiver com qualquer dúvida, se eu tiver uma aula experimental, eu nunca vi a pessoa, tem alguma coisa lá que você vai poder colocar ele para fazer. Sem precisar de muita coisa. E a chair? Chair é funcional, gente. A chair é sofrida, mas ela é funcional. Ela funciona de verdade. O outro ali, pelo visto, odeia a aula da chair, né? Os alunos fazem isso também. No dia que você fala aula da chair, eles falam, meu Deus. Né? Daí desce a escada assim, ó, morrendo para ir embora. Mas eu amo fazer ele sofrer na chair. Mas o padrão mundial é esse. O que é? Vários equipamentos iguais, aumentando a rentabilidade de hora e aumentando a funcionalidade de aula. Então, e mais fácil para você dar aula, tá? Eu, na época que eu pensei nisso, eu não pensei que eu ia para 9 países e eu ia ficar sabendo que a realidade lá fora era essa. Mas, graças a Deus, eu estava certa. Funcionou e funciona hoje. Então, assim, não sou contra, como eu já disse, o Pilates clássico. Você quer ter um estúdio com 4 equipamentos diferentes? Bacana. Vai dificultar seu processo de ganho em aula? Vai. Vai. Hoje, eu tirei o Cadillac, tirei o Barrel, coloquei mais reformer, coloquei mais chair, porque isso me dá uma dinâmica de aula maior, me dá uma rentabilidade maior. Pensem nisso. É só no Brasil que isso acontece, gente. E aí, por último, pode passar lá para mim, por favor. As suspensos, né? Eu vou falar do próprio filho, né? Mas tem que falar, né, gente? Estamos aqui para isso. Vamos lá. Os diferenciais que eu falei para vocês, né? Diferença é que a gente tem equipamentos próprios, criados, desenvolvidos, patenteados. Diferença principal, somos uma empresa especializada em treinamento e suspensão. Vivemos treinamento e suspensão, pesquisamos treinamento e suspensão, respiramos treinamento e suspensão. Praticamos treinamento e suspensão. É a diferença de uma metodologia criada por quem pratica e sabe a necessidade da aula e do aluno daquela empresa que só vende o equipamento. Né? Porque daí é difícil ter adaptação, é difícil ter noção da realidade. Você vai falar para ele, olha, eu precisava que isso daqui fosse... Não dá para saber. Mas quando você tem essa essência, fica mais fácil. Então, nós somos uma empresa especializada somente em treinamento e suspensão. Trabalhamos com treinamento e suspensão, vivemos disso. Então, os equipamentos são adaptados a isso, para essa realidade. Como eu falei, o colúmpio já existe? Existe, mas o nosso tem os diferenciais. A lira, né, aquele equipamento do circo, existe? Existe. A nossa tem diferenciais. A nossa lira não é para fazer acrobacia. Tem gente que usa para isso, mas fica um parênteses. Não foi para isso que eu criei. Foi para a gente fazer exercícios com propósito, adaptados a um equipamento diferente que proporciona uma sensação diferente para o aluno. Tem uma ativação diferente, tem um olhar diferente, tem aquela questão do lúdico, do ser diferente, né? Então, a nossa lira é diferente também. Ela tem um cabo de segurança, ela tem a corda, ela tem uma borrachinha que envolve para o aluno não escorregar, para ficar mais fofinho, para amortecer, para não sei o quê. Mas, claro, se você for querer fazer circo, não vai resolver na nossa lira, né? Aliás, sempre falei isso para os alunos. Quer fazer aula de circo? Vou te indicar uma escola de circo. Uma coisa, outra coisa, né? Para a gente ter esses princípios e esses propósitos. Então, aí de novo vem a questão, né? Marca dos aparelhos interfere? Interfere, gente. Principalmente quando a gente fala em suspensão. É segurança. Qual é a maior segurança? Você ter feito um curso bom e bacana? Sim, mas maior do que isso é você ter segurança que você vai pendurar seu aluno lá e não vai cair, não vai rasgar, não vai arrebentar, não vai acontecer nada. A gente tem todos os testes de qualidade, assim como a Metalife tem os equipamentos deles. E assim, eu uso Metalife e não abro mão também dos meus equipamentos.
É aquela questão assim que é mais do que só o equipamento, sabe? É você saber que você tem assistência técnica, é você saber que se acontecer alguma coisa, que nunca acontece, tem alguém que pode socorrer, né? E aí eu vou para um lado mais feminino da coisa também. As mulheres me entenderão. Beleza. Porque a gente quer que fique bonitinho. A gente não quer que o estúdio fique de qualquer jeito, né? Então, assim, equipamento de pilates tem que ser bonito, né? Tem que ser uma coisa assim, ele não pode brigar com a sua decoração. Aí você coloca, não é puxar sardinha, gente, mas é os equipamentos de pilates lá, eles estão casando com a minha decoração. Eles não gritam sobre aquilo, eles simplesmente integram o espaço. É a mesma coisa suspensos. É um equipamento mais robusto? É um equipamento mais robusto do que você vai achar por aí. Mas é um equipamento onde eu tenho certeza que não vai acontecer nada. A menos que você faça alguma cagada, né? Tipo, nossa, esqueci que era aqui que tinha que segurar. O que pode acontecer no Pilates também, mas o equipamento não vai acontecer nada. Então, faz diferença. E faz diferença para o seu aluno também. Porque eu também já tive aluno que veio de outros estúdios com equipamentos de pilates diferentes e fala, nossa, mas lá era mole. Nossa, o braço da tia abre. Eu falo, aqui não abre, amigo. Aqui ele fica assim mesmo, no caso. Tá? E a mesma coisa do tecido. Né? Ai, mas lá o tecido fazia assim, lá o tecido fazia quando eu subia. Eu falei, aqui não faz. Né? É você poder ter segurança de sim colocar uma senhora de 88 anos hoje para fazer uma aula inteira no tecido. Porque ela faz. Aqui caía 15 vezes. Eu tenho, Vanessa, eu tenho os 2 columpos. Eu comprei o da China. Adoro quando tem caso verídico. Aí eu fui fazer o curso. Uhum. Fiz o curso. Quando eu fiz o curso, maravilhoso, aquele colúmpio. Cheguei no estúdio, fui fazendo aquilo lá. Quem disse que eu fazia? Super insegura. O tecido é mole, você escorrega, o tamanho é menor. Eu falei, não, eu fiz tudo lá no curso. Como que eu não estou conseguindo fazer? A primeira coisa que eu providenciei foi a troca. É diferente. Eu comprei o colúmpio e fiz tudo. Tá vendo, gente? Bom falar, tá vendo? Eu não paguei pra ela, entendeu? Eu não conhecia ela, estamos aqui, entendeu? Uma pessoa falando de verdade do negócio, entendeu? Porque é real, tá, gente? Assim como também... Pode passar pra mim já, por favor? A gente vê, por exemplo, os casos, né, de alguns equipamentos aí de pilates que arrebenta, cai pino, cai não sei o quê. Eu não posso reclamar, gente. Nunca tive problema com o meu Reformer Torre. Nunca. Nunca, nem com a torre, nem com nada, nem com a minha chair, nem com nada, tá? Gente, a questão da suspense também, que nós temos algumas novidades em questão de equipamento, né? O mais novo foi o Strap Up, que é o lançamento, que é a fita de suspensão da Suspensos, que é aquele TRX adaptado que eu falei pra vocês, né? E hoje nós estamos desenvolvendo uma aula exclusiva de Strap Up, como uma modalidade a mais no estúdio. Então, lembra que o meu marido falou para vocês que 130 metros embaixo e eu tenho mais um espaço em cima? Eu tenho uma sala onde eu ofereço aulas de Strap Up e aulas de Ballet en l'air, que é uma outra metodologia nossa, que é coreografada no tecido e tudo mais. E o meu aluno, ele pode escolher se ele quer fazer aula de Strap Up, se ele quer fazer Ballet en l'air ou se ele quer fazer o estúdio embaixo. Eu fico livre. O que eu cobro dele de mensalidade, ele escolhe. E geralmente as pessoas fazem estúdio, aí, hoje eu quero fazer um balé, hoje eu quero fazer um strap up, mas você promove mais um outro ganho, tá? O tecido do balé é igual ao do colúmpio? É o mesmo colúmpio, tá? Só a parte do meio. Isso. Ou usa as alças também? Usa as alças também. Bom, o Hermet, que eu falei pra vocês, o Hermet, ele é um caso muito bacana porque ele é um equipamento com 4 acessórios. Na verdade, ele se torna 4 equipamentos. E aí ele traz um custo-benefício muito bacana em aula, e eu já tive casos, tenho inclusive aqui em São Paulo, vocês devem conhecer a TC Pilates, é uma empresa que trabalha com aula de Hermet, por exemplo. Porque também é um diferencial, também faz uma gama legal. Bom, gente, sobre a rentabilidade, eu já falei para vocês, né? Você aumentou o seu valor hora, você aumentou, triplicou a quantidade de alunos, triplicou muitas coisas, mas a real é que o seu valor real tem que superar o monetário para o aluno. Ele tem que enxergar tudo que você está oferecendo como muito além do bolso dele. E como você faz isso? Né? É ganhando ele com os olhos, é ganhando ele com o resultado, com uma metodologia diferente, com aquilo que traz outros benefícios. Poxa, eu poderia estar pagando Pilates e academia, mas não, eu estou pagando só o Pilates. E aqui eu já estou fazendo o que eu faria na academia também.
Ah, você é contra a academia? Não, jamais. Acho que tem coisas que a pessoa tem que fazer na academia, acho que é um excelente complemento. Se ela tiver como bancar os dois, ótimo, vai melhorar o meu trabalho. Mas na realidade dos meus alunos que não têm, eu posso oferecer algo que já facilite a vida deles, né? E aí eu cobro por isso, eu ganho por isso e eu ofereço algo mais para eles, né, do que só aquilo. Então, gente, o segredo está aqui. Sempre façam o valor do trabalho de vocês ser maior do que o gasto do aluno no dinheiro. Ele tem que olhar para aquilo como algo a mais do que, poxa, vou gastar, sei lá, 200, 300, 400 reais por mês para isso. Porque para gastar 200 num japonês, 300 na balada, eles não vêm, né? E às vezes é um dia, um final de semana, uma refeição. Aí você vai pagar um mês onde o cara vai ter qualidade de vida, condicionamento físico, a parte estética, a parte de reabilitação, a parte de postura. Você vende isso, né? Essa é a chave do negócio para funcionar. Pode passar para mim, por favor. Bom, pessoal, aqui estão as nossas redes sociais, né? Vocês já devem conhecer a maioria das Suspensos. E ali tem as minhas também, Instagram, Facebook, página, site. Acessem, se vocês tiverem qualquer dúvida, eu sei que é pouco tempo e eu fiz um pum de informações em vocês, né? Agora, que eu não sei se vocês estão mais, assim, entendendo ou mais com dúvida ainda do que quando entraram na palestra. Não, mais apaixonada. Ah, que bom! Essa era a ideia. Essa era a ideia, né? A ideia, gente, é vocês serem apaixonados por movimento. Além de pilates, além de funcional, além de suspensos, né? Vendam movimento. Não limitem o aluno de vocês, né? Não sejam uma pessoa que bota a pessoa na bolha. Não seja uma pessoa que tem preconceito com a pessoa que se lesiona no futebol do final de semana. Um dia ele aprende. Entendeu? Né? Parei agora. Ah, então tá bom. Tá fazendo pilates agora. Eu tento. Tá vendo? A gente chega lá, gente. É que eu não moro em São José, senão ele faria, tá? Mas a gente tenta. Mas essa é a ideia, sabe? Eu falo hoje, assim, o principal. Seus alunos vão num estúdio de pilates? Não. Eu não vendo como pilates, porque é muito mais que pilates. Ah, é fisioterapia? Não, é mais do que isso. Né? Então, assim, eu vendo movimento. Um movimento que cura, um movimento que reabilita, um movimento que gera mais movimento, um movimento que condiciona. Essa é a base da nossa profissão. Seja físio, seja educador, vender movimento. Né? E a mágica do negócio está aí. É você vender aquilo que você gosta de fazer. É você vender aquilo que te dá prazer e que quando você vê um resultado como o da senhorinha que subiu a escada, seus olhos brilhem porque aquilo funcionou. Independente se alguém está falando para você é pilates ou não é pilates. Né? Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Queria agradecer ao Igor mais uma vez por estar aqui. Espero voltar outras vezes. Talvez a gente conversar mais sobre a metodologia do circuito, do cronômetro, de como funciona. Tá? Mas fora isso, eu sou super acessível. Tá aqui meus contatos, podem me chamar no WhatsApp, no Insta, no Face, a gente conversa, a gente troca uma ideia, tá bom? Muito obrigada!